Minha galera é a galera da fraternidade. Meu tempero é a fé, o amor, liberdade. Minha galera é a galera da fraternidade. Meu tempero é a fé, o amor, liberdade. 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 O meu assunto é a vida, é a vida, é a vida. Caretice, aceitar essa vida sem vida. O meu assunto é a vida, é a vida, é a vida. Caretice, aceitar essa vida sem vida. 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 Boa tarde. Boa tarde. Em nome da Ação Cultural, da ONG Ação Cultural, gostaria de desejar boas-vindas a vocês, agradecer também a presença de todos e dizer que nós vamos ter uma tarde que vai ficar na memória, vai ficar marcada, tá certo? Nós temos o apoio também da SESI, o patrocínio, aliás, que é a Coordenadoria Ecumênica de Serviço, SEBRAE, SESC. Na periferia de muitas cidades e em vários rincões deste imenso país, muita gente boa está recuperando o legado de nossos ancestrais índios. Cuidar das crianças e adolescentes para que se transformem em adultos belos, saudáveis e solidários. Afinal, não custa lembrar que o fruto que colhemos depende da terra, de semente e do adubo que resolvemos colocar. Como nos falaram há algum tempo os rapazes do grupo musical A Cor do Som. Sim, é como a flor de água e ar, luz e calor. O amor precisa para viver de emoção e de alegria e tem que regar todo dia. E Milton Nascimento e Fernando Brade. É preciso cuidar do broto para que a vida nos dê flor e fruto. Então, eu acho que essas discussões sobre cultura, elas são extremamente pertinentes num momento em que a globalização, com o seu entretenimento alienante de massa, vem avassaladoramente sobre nós, né? E nadando contra essa correnteza, e só peixes vivos nadam contra a correnteza, quem se deixa levar pela correnteza são os mortos, é que é muito pertinente a gente refletir sobre o que é cultura, o papel real da arte nesses tempos de capitalismo global, refletir sobre nosso papel enquanto indivíduos ativos e conscientes e não como massa, como indivíduos alienados e sem vontade própria, sem objetivos e sem a alegria de viver e de criar. Porque quando a gente se nega a ser criativo e criador, a gente nega um pouco da humanidade, a nossa condição humana, e nos transformamos em robôs, ou nos coisificamos, né, para usar a palavra. É que eu acredito que nós, do mundo do trabalho, que é que eu represento o Ministério do Trabalho, né, devemos ter essa leitura, aquela leitura de que o Paulo Freire nos disse que nós somos pessoas, né? E pessoas não são objetos, mas a nossa formação foi de sermos objeto da Zona Sul, objeto da zona da periferia, objeto do centro, objeto, né, da prostituição, objeto. Então são vários títulos que nos deram e aí a gente se perdeu e não nos encantamos nessa beleza, né, da representação, da criatividade humana, através da música, através do teatro. E é isso que nos falta. Esse projeto que eu trabalho é um projeto nacional que veio a partir de uma inquietação de um antropólogo que trabalha com a cultura brasileira, chamado Mano Viana, que é assim, o que se produz no Brasil, a gente sabe que o Brasil é muito rico, né? Tem muita coisa de música, o que se faz de música, de teatro, de
dança, o que tem de manifestação popular, e o pouco a gente sabe sobre isso, na verdade. Então, difícil. Alguém sabe alguma coisa, por exemplo, que acontece no Amapá? É difícil, né, você saber. Porque a gente vive numa coisa chamada indústria cultural, que são os jornais, as TVs, os CDs que são vendidos nas lojas, e não dá conta do que acontece no Brasil, não dá conta do que acontece no mundo, e principalmente no Brasil, que é um país culturalmente riquíssimo. Tem muita coisa no Brasil que a gente não tem acesso, e essa indústria cultural não dá conta, não tem espaço nos segundos cadernos, né? Então a gente tende a conhecer mais o que acontece no eixo Rio-São Paulo, né? No Rio, São Paulo, a gente sabe, são experiências, então a gente também, Salvador, Recife, nos grandes centros, né, nos chamados grandes centros. E o Overmundo veio como uma alternativa, uma ideia de uma alternativa para falar dessa produção cultural no Brasil. Só para vocês terem uma ideia, por exemplo, do que como é que não dá conta da indústria cultural, não dá conta dessa produção cultural brasileira, a Sony, que é a maior gravadora do mundo e a maior gravadora do Brasil, como uma multinacional, ela só tem 53 artistas contratados. 53 para a quantidade de música que se produz no Brasil é muito pouco. No ano passado, para esse ano, perdão, a Sony planejava, o diretor da Sony, numa entrevista no início do ano, ele dizia que a Sony pretendia lançar 13 CDs esse ano. É muito pouco, né? Não dá conta, não traduz o que é a diversidade cultural brasileira, a música brasileira. O cinema é um outro exemplo. Assim, a gente vive, se a gente olhar aqui em Aracaju mesmo, só tem nos 2 shoppings, né, da cidade, e a gente, for prestar atenção, tem muito pouco cinema brasileiro. E por uma questão de mercado, os filmes não ficam muito tempo em cartaz, e as nossas bilheterias, os filmes são bons, a gente está vendo bons filmes, né? A gente acaba vendo o DVD, mas hoje cada vez se produz melhores filmes no Brasil. Mas as bilheterias, as 5 maiores do ano passado, não foram brasileiras, foram as internacionais. E com a internet, a gente tem uma outra possibilidade de ter acesso a essa informação do que acontece no mundo, do que acontece no Brasil, cada vez mais. E a internet hoje em dia evoluiu para uma nova proposta que se chama de Web 2.0, ou de conteúdo colaborativo, que é a possibilidade de cada um de nós poder falar sobre o que acontece na sua comunidade, sobre o que você pensa, dar a sua opinião sobre alguma coisa que você viu. Existem hoje, está se popularizando, está crescendo cada vez mais esse movimento, que você não tem só acesso, não tem um site lá que você lê, pronto, vai embora. Você vê o que tem lá, vê fotos ou acesso ao que tem no site e vai embora. Cada vez mais se proliferam experiências de sites em que você pode falar também, você tem um espaço para você falar da sua experiência. E todos vocês podem participar da construção do conhecimento e comunicar para as pessoas. E quando a gente fala de cultura, quando a gente fala da inserção de jovens através da arte, a gente está falando de trabalhar em rede, de ter acesso, de saber o que acontece no resto do país, de saber o que acontece no mundo nesse sentido. Tanto que hoje a gente vai ouvir mais tarde o pessoal de Recife, que já trabalha com isso. Então, a internet está dando essa possibilidade da gente conhecer outras experiências e também falar das nossas experiências